O som agudo do tapa ressoou pela nave da igreja de São Vicente de Fora, em Lisboa, fazendo todos os convidados prenderem a respiração ao mesmo tempo. O noivo, Miguel, com o rosto vermelho de raiva, acabara de me esbofetear com toda a força porque eu havia interrompido a cerimônia e declarado em voz alta que era ex-namorada da noiva. Mas eu, Laura, não caí, levantei-me imediatamente, o rosto ardendo como fogo, e gritei com a voz que saiu firme apesar do tremor: Sofia, minha esposa legal. Este casamento não pode continuar. O silêncio que caiu foi mais ensurdecedor que qualquer grito. Sofia, no altar, com o vestido branco imaculado e o véu tremendo nas mãos, olhou para mim com os olhos arregalados de puro horror e confusão, como se o mundo inteiro tivesse desabado sobre ela. O padre parou no meio da frase, o missal escorregando dos dedos. Os convidados começaram a murmurar, alguns se levantando, outros cobrindo a boca, o escândalo espalhando-se como veneno no ar perfumado de incenso e flores de laranjeira. Miguel avançou para mim outra vez, punho cerrado, mas eu não recuei. Enquanto o caos explodia ao meu redor, a minha mente voou para 8 anos atrás, para o dia chuvoso de outubro na Universidade de Lisboa, quando tudo começou. Eu estava na biblioteca da Faculdade de Direito, enterrada em códigos civis, quando Sofia apareceu procurando um livro de poesia de Sofia de Mel Brainer. Os nossos olhares cruzaram-se por cima da mesa de carvalho antigo e algo mudou para sempre. Estás perdida? Perguntei sorrindo. Ela riu, aquele riso leve e cristalino que eu viria guardar no peito como um tesouro. Sempre perdida na poesia. Daquele instante em diante, os cafés do Chiado transformaram-se em longas conversas até de madrugada, os passeios pelo bairro Alto em mãos que se tocavam sem querer e os nossos corações em algo que nenhum de nós conseguia nomear ainda. Ninguém sabia. Nem as nossas famílias, nem os amigos. Era o nosso segredo doce, protegido pelas ruas estreitas de Lisboa e pelas noites quentes de verão. Mas eu já sentia o peso da minha família do Norte, católica e conservadora, pairando como uma sombra. O meu pai, juiz reformado de Braga, repetia sempre: nesta família não há desvios. Eu sorria e mudava de assunto, mas no fundo sabia que um dia o preço chegaria. E chegou mais cedo do que imaginava. Enquanto Miguel gritava para que me tirassem dali, eu vi o rosto de Sofia empalidecer ainda mais e a memória regressou com força brutal. 2 anos depois daquele primeiro encontro, nós já vivíamos juntas num pequeno apartamento em Alfama, com vista para o Tejo. Tínhamos casado em segredo numa conservatória discreta em Sintra, num dia de primavera de 2018, só nós duas testemunhas desconhecidas e um funcionário que mal olhou para os nossos rostos. O papel estava guardado na minha gaveta, selado, legal aos olhos da lei portuguesa desde 2010. Para sempre, disse Sofia, beijando-me na testa enquanto descíamos as escadas de pedra. Eu acreditei. Mas a minha mãe descobriu os documentos quando veio visitar-me sem avisar. O escândalo em casa foi imediato. O meu pai bateu com o punho na mesa, a minha irmã mais velha chorou, a minha avó rezou o terço em voz alta. Vais destruir a família, Laura. Vais matar o teu pai de desgosto. Durante semanas eles não pararam, telefonemas, visitas, ameaças de cortar o apoio financeiro para o meu mestrado. Eu entrei em pânico. Uma noite, depois de uma discussão terrível em que o meu pai me chamou de aberração, eu cedi. Disse a Sofia que tinha sido um erro, que a nossa relação era só uma fase, que eu precisava de tempo. Vi o coração dela partir ali mesmo, nos seus olhos castanhos que tanto amava. Ela não gritou. Apenas pegou na mala e saiu, deixando-me sozinha com o silêncio e a culpa que nunca mais me largou. Voltei para Braga por alguns meses, fingi que estava curada, namorei um rapaz da igreja para acalmar os meus pais. Mas o casamento legal nunca foi dissolvido. Eu nunca assinei os papéis do divórcio. Achava que, se não tocasse no assunto, o passado ficaria enterrado. Sofia, magoada, nunca exigiu nada. Mudou-se para o Porto, reconstruiu a vida, conheceu Miguel num evento de literatura. Agora, 5 anos depois, eu estava ali, no meio do casamento dela, e o segredo tinha explodido como uma bomba. Os seguranças da igreja aproximaram-se de mim, mas Sofia ergueu a mão. Deixem-na falar, disse com a voz quebrada. Miguel virou-se para ela, incrédulo. Tu conheces esta louca?
O olhar dela encontrou o meu e, por um segundo, vi a mesma Sofia de Sintra a que me jurara amor eterno. O meu peito apertou-se. A culpa que carregava há anos agora pesava toneladas. A cerimônia foi suspensa. Os convidados foram convidados a sair para o claustro, mas muitos ficaram ávidos pelo escândalo. Miguel agarrou-me pelo braço, os dedos cravando na pele. Quem diabo és tu para destruir o meu casamento? Eu respondi olhando nos olhos, a mulher com quem ela casou legalmente antes de ti. O padre chamou o advogado da paróquia, alguém verificou o registro civil pelo telemóvel e confirmou. O casamento entre Laura Mendes e Sofia Oliveira ainda constava como válido. Não havia divórcio. Sofia cobriu o rosto com as mãos, o véu caindo no chão como uma bandeira rendida. A mãe dela, uma senhora elegante de Aveiro, começou a chorar baixinho. O meu próprio pai, que eu não sabia que estava entre os convidados distantes, levantou-se vermelho de vergonha e saiu sem olhar para trás. Enquanto o caos se organizava em pequenos grupos de murmúrios, a minha mente saltou novamente para o dia em que quebrei o coração de Sofia. Estávamos no nosso apartamento, luz dourada entrando pela janela. Eu disse as palavras que ainda me queimam, isto foi um erro. Eu não sou assim. A minha família nunca vai aceitar. Ela ficou parada, lágrimas silenciosas caindo. Então escolhes eles em vez de mim? Eu não respondi. Apenas fiz as malas. Agora, anos depois, via o preço que ambas pagamos. Miguel exigiu explicações, gritando que era tudo mentira, que eu era uma oportunista. Sofia, pela primeira vez, falou diretamente comigo. Porque agora, Laura? Porque vieste destruir tudo? A pergunta ficou no ar como uma faca. Eu queria dizer que o amor nunca tinha morrido, que a culpa me consumia todas as noites, que ver o convite do casamento no jornal me tinha feito perceber que não podia deixar que ela cometesse o mesmo erro que eu. Mas as palavras não saíam. Os seguranças finalmente conseguiram levar-me para fora da igreja, mas não antes de eu ver Sofia cair nos braços da irmã, soluçando. No exterior, o sol de Lisboa batia forte, indiferente ao meu mundo desmoronado. Eu sabia que aquilo era só o começo. Na rua, diante da igreja, os jornalistas já apareciam, alertados pelo burburinho nas redes. O meu telemóvel não parava de vibrar, mensagens da família, ameaças, pedidos de explicação. Sentei-me nos degraus de pedra, o rosto ainda latejando do tapa. Miguel saiu pouco depois, empurrando os curiosos, e veio direto a mim. Vais pagar por isto. Sofia apareceu logo atrás, ainda de vestido de noiva, o rímel escorrendo. Miguel, para. Deixa-me falar com ela. Ele hesitou, mas cedeu. Ficámos as duas sozinhas num canto do jardim lateral, o vento trazendo o cheiro do rio. Por que guardaste o casamento todos estes anos? Perguntou ela, a voz rouca. Eu contei tudo, o medo, a pressão, as noites em que chorei sozinha em Braga, a terapia que não ajudou, o vazio que nenhum homem preencheu. Eu nunca deixei de te amar, Sofia. Só fingi que sim para sobreviver. Ela fechou os olhos, lágrimas frescas caindo. A memória veio outra vez, o dia em que a minha avó me obrigou a ir à missa e rezar para curar-me. O padre falou de pecado. Eu saí da igreja e corri para o carro, vomitando de angústia. Sofia apertou as minhas mãos. Eu construí uma vida nova. Miguel é bom para mim. Mas a voz dela tremia. Sabia que ela também nunca tinha esquecido. Nessa noite, no hotel onde me refugiei, recebi uma chamada da minha mãe. Nunca mais apareças em Braga. Para nós, morreste. O julgamento da comunidade começou nas redes. Escândalo lésbico no casamento do ano, como pôde fazer isto à família? Eu lia tudo, a culpa misturando-se com uma estranha libertação. Pela primeira vez em anos, eu não estava a esconder. Os dias seguintes foram um turbilhão de reuniões com advogados. O divórcio teria de ser rápido, mas Sofia hesitava. Encontrámo-nos num café discreto no cais do Sodré, longe dos olhares. Ela veio sem maquiagem, o rosto marcado pela insônia. Eu amei-te tanto, Laura. Mas tu escolheste o medo.
Eu assenti, as lágrimas que segurava há anos finalmente caindo. E paguei caro. Todos os dias via o teu sorriso em cada esquina de Lisboa. Queria dizer-te que errei, mas o orgulho e a vergonha prendiam-me. Falámos durante horas. Ela contou como tinha tentado apagar-me, como Miguel lhe deu estabilidade, mas nunca a paixão que tínhamos. Eu confessei que tinha guardado o certificado de casamento numa caixa de madeira, como um talismã. Aos poucos, a raiva dela transformou-se em compreensão dolorosa. Mas a família dela pressionava, anula isso e casa-te com Miguel. O escândalo já é grande demais. Miguel, por sua vez, ameaçava processos por difamação. Uma noite, sozinha no meu apartamento antigo em Alfama, olhei para o Tejo e percebi que a redenção não seria fácil. Teria de enfrentar o meu pai cara a cara, pedir perdão à minha mãe, reconstruir a minha vida pública como mulher que não se esconde mais. Sofia ligou-me à meia-noite, não consigo dormir. Sonhei contigo em Sintra. O meu coração acelerou. A chama nunca tinha apagado, só estava enterrada sob camadas de medo. Mas agora, exposta, queimava outra vez. Meses depois, o divórcio foi assinado num cartório silencioso. Sofia escolheu não voltar com Miguel, disse que precisava de tempo para se encontrar novamente. Encontrámo-nos no mesmo mirador de Sintra, onde tínhamos tirado fotos felizes anos antes. O vento soprava forte, o castelo ao fundo como testemunha. Eu perdoo-te, Laura, disse ela, pegando na minha mão. Mas não sei se consigo voltar ao que éramos. Eu aceitei, sabendo que a redenção seria lenta, cheia de cicatrizes. Regressei a Lisboa, abri um pequeno escritório de advogada especializada em direitos LGBTI, enfrentando o boicote da família e os olhares da sociedade conservadora. Sofia recomeçou a escrever, publicando um livro de poemas sobre amor proibido que vendeu milhares de exemplares. Às vezes encontrávamo-nos para café, conversas que curavam um pouco mais a cada vez. O passado ainda doía, mas já não controlava o presente. A comunidade que me julgara agora dividia-se, uns viam-me como heroína da verdade, outros como destruidora de lares. No fim, pergunto-vos, foi correto da parte de Laura revelar o segredo no dia do casamento, mesmo causando tanta dor, ou o silêncio teria sido a escolha mais ética para preservar a paz familiar? Certo ou errado?